Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, amém? Eu gostaria que você pensasse que estas grandes coisas, elas vão acontecer aqui, e não reduzimos o mover de Deus, ou restringimos esse mover de Deus e a manifestação destas grandes coisas a este templo, mas a começar do seu coração. Grandes coisas o Senhor quer fazer aqui aonde, no seu coração, aqui dentro do meu ser. E Ele quer fazer grandes coisas dentro da sua casa, Ele quer fazer grandes coisas entre o seu povo, aleluia. Que esta seja de fato uma realidade para cada um de nós, que estreitemos a cada dia os laços de amor e amizade com esse Deus que tem grandes coisas para realizar. Os olhos do mundo se voltaram para Tóquio, Japão, na última sexta-feira, com o início de mais uma edição das Olimpíadas. São 11.687 atletas de 204 países competindo, disputando medalhas. O Brasil levou na sua delegação 302 atletas para disputar 35 modalidades. Pensando neste evento e trazendo para aquilo que Deus ele tem para nossa vida como proposta, nós queremos, ilustrando os Jogos Olímpicos, falar um pouquinho ao seu coração acerca de uma Olimpíada que Deus tem para o cristão, as Olimpíadas do cristão. Como nós precisamos de fato estarmos bem preparados para fazer uma boa prova e chegar no final desta prova e receber das mãos do próprio Deus a coroa da vida. Eu quero ler com você um texto em que o apóstolo Paulo ele trabalha um pouquinho, ilustrando também os jogos, lá em 1 Coríntios capítulo 9, quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 24 até o 27. Eu leio assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Glorioso Deus, santo e eterno, manifesta a tua glória no meio do teu povo, dando-nos entendimento da tua vontade, da tua palavra. Fala-nos ao coração. Peço-te, Pai, no nome de Jesus, que ajude-me a transmitir aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, para o coração de todo o teu povo. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Queridos, Paulo, ele aproveita-se dos jogos istmicos que haviam na época. Na época também, os jogos istmicos eram um dos eventos esportivos na época mais famosos. E Paulo aproveita-se
de todas as oportunidades e eventos para transmitir à igreja e a todo o povo a importância de nos prepararmos e percebermos a nossa parcela de responsabilidade nesse preparo na vida cristã. E Paulo, ele falando sobre esses jogos, ele vai ilustrar a conduta de um servo de Deus. Istmo fala sobre uma faixa estreita de terra que liga geralmente uma península ao continente. E este istmo, ele ligava a península em que estava Corinto, que é a cidade da qual Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, com a península, ligava a península com a parte continental da Grécia. E Paulo, ele vai falar sobre os jogos, e nesse istmo, ali eram realizados jogos de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos havia uma competição grande de jogos ali, os jogos istmicos, que era em honra ao deus Poseidon, um dos deuses da mitologia grega. Paulo aproveita-se disso para falar de uma Olimpíada que é para aquele que serve a Deus. Uma Olimpíada que é para aquele que entendeu o seu propósito em Cristo. E Deus convocou-nos como igreja dele para uma corrida, para uma luta, para um combate intenso e duradouro. Eu quero pensar um pouquinho, a começar que na Olimpíada cristã, a premiação é para todos que completam a prova. Lá no versículo 24, eu li assim e leio novamente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. No passado, como nos dias atuais, todos os jogos, eles vão promover a ascensão e premiar aqueles que chegam em primeiro, aqueles que ganham, né? Ontem o Brasil ganhou suas 2 primeiras medalhas. Mas olhamos para a competição, essa Olimpíada cristã, e vemos que as regras de Deus é diferente. Deus, ele tem premiação para todos que completarem a prova. Ele não chama a sua igreja para competir entre si, para disputarmos as questões terrenas aqui, mas ele nos chama sim para nos unirmos em uma corrida conjunta, para que todos nós cheguemos à linha de chegada que desemboca nas portas do céu, nos portões celestiais. E nós olhamos para as competições que o mundo oferece e vemos que há premiação apenas para aqueles que vencem, como Paulo diz aqui, versículo 24, mas um só leva o prêmio. Mas nós precisamos correr. Nas Olimpíadas do Japão, são 11.687 atletas disputando 5.000 medalhas apenas. Isso nos diz que 6.687 competidores ficarão sem premiação. E isso pode diminuir ainda mais, porque há muitos atletas que ganham mais de uma medalha. Michael Phelps, por exemplo, na Olimpíada de 2008, na China, ele ganhou 8 medalhas de ouro, só ele. Mas Deus, ele te chama para entender que na Olimpíada cristã, ou nessa corrida que ele tem para nós, ele tem premiação para todos. Então você precisa entusiasmar o seu coração e a sua alma para disputar, e não com os seus irmãos, mas para disputar
com a sua carne, lutando contra ela, para disputar contra todas as tentações que vêm tentando te paralisar, lutando contra ela. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor declara-nos: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todos nós precisamos completar a carreira, há premiação para todos, mas o escritor de Hebreus, ele nos declara aqui que há alguns embaraços e há algo chamado pecado que compromete a nossa corrida, que pode de alguma maneira interferir no resultado final, comprometer a nossa desenvoltura. Então precisamos deixar esses embaraços, precisamos deixar este pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência essa carreira proposta, esta meta proposta por Deus a nós. A corrida inicia-se quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E já na linha de largada nós somos premiados. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que o receber, todos que recebem Jesus, já inicia a prova com a premiação de ser chamado filho de Deus. Para nós é uma honra. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos correr de tal maneira. Se o mundo corre sabendo que todo o preparo talvez tenha sido vão, porque não trará um resultado para ele. Muitos vão para casa sem medalha, começarem uma nova preparação para o próximo evento. Mas Deus está dizendo para nós: você que inicia a carreira cristã, já inicia como filho de Deus, com a premiação máxima. Ele nos transforma então em cooperadores. Somos filhos de Deus, não somos rivais, não estamos disputando com os nossos irmãos. Jesus não nos transforma em rivais disputando as medalhas que Cristo tem para dar, mas Ele nos chama a unidos sermos membros deste corpo, o corpo de Cristo. Ser premiado tem uma exigência: completar a corrida, completar a prova. Jesus explicando a nossa corrida cristã nessa Olimpíada, ele vai dizer-nos lá em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então há premiação para todos nós. Você inicia a corrida cristã já sendo feito filho de Deus, porque você inicia a corrida cristã quando você recebe Jesus como seu Salvador, e você é feito por isso filho de Deus. Você continua a correr, mas o Senhor está dizendo: olha, permaneça correndo, não se preocupem com aqueles que parecem estar à sua frente, ou com aqueles que estão atrás, mas continue correndo, porque importante te é terminar a prova, não parar no meio do caminho, não desistir, não se sentir cansado demais, ou não se distrair com as coisas que estão na sua lateral, circunvizinhando a sua visão, mas Deus te chama a continuar a sua corrida cristã. Não permita que nenhum impedimento venha sabotar a sua vida nessa corrida, como Hebreus nos disse, sobre o embaraço e o pecado, que estas coisas não nos impeçam de alcançar o resultado final, de chegar na presença do Deus Todo-Poderoso lá no céu. Na Olimpíada Cristã, algumas abstenções também fazem parte do preparo. O apóstolo Paulo, lá no versículo 25,
de 1 Coríntios, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Paulo está falando aqui, ele exemplifica todo o preparo que o corredor tem, o lutador tem, toda a abstinência, de tudo aquilo que ele se abstém, de tudo aquilo que ele abre mão, para não comprometer o seu desenvolvimento na prova. Paulo está dizendo aqui, e quantas vezes ele come o que não quer comer, ele traz para si uma rotina de exercícios, uma rotina dura, que compromete muito a sua força de vontade, mas ele o faz porque ele quer ganhar o prêmio. Paulo está dizendo isso. Ouvi uma treinadora de um atleta dizendo: veja as marcas no corpo deste jovem. A dor e o sofrimento fazem parte da carreira dele. E ele nunca chegará a ser um grande atleta sem renúncias. E eu fico pensando que na corrida cristã, nessa carreira que nos está proposta, nunca seremos também vencedores, nunca alcançaremos êxito sem renúncias, sem trazer no nosso corpo as marcas de Cristo Jesus, como Paulo disse outrora que trazia em si. Trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas da renúncia, as marcas de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 13, falando sobre renúncia, a Bíblia nos diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se um atleta se abstém de tantas coisas que seriam prazer para a sua vida, objetivando um prêmio, quanto mais nós, irmãos, precisamos também nos abster de algumas coisas, objetivando o prêmio máximo do céu. Como vale a pena, se vale a pena para um atleta neste mundo, abster-se de tantas coisas devido ao valor que ele dá à premiação, não caberia a nós valorizar a premiação que Deus tem para a nossa vida e correr com perseverança a carreira que nos está proposta e nos abster de tudo aquilo que compromete a nossa vida cristã e que de alguma forma faz com que o nosso coração se separe de Deus, faz com que o nosso coração se desperte para coisas que desagradam o nosso Senhor. Precisamos pensar exatamente o que Jesus disse quando declarou, está em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Jesus, ele nos declara aqui, que a ideia de salvar a vida na ótica do mundo está na contramão da vontade de Cristo, porque ele diz aqui: quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Estamos dispostos a nos abstermos de algumas coisas para continuar a carreira cristã? A igreja do Senhor, ela não é feita de pode ou não pode. Ela não é feita de duas listas, uma lista de pode e uma lista de não pode. A igreja não é feita disso. O apóstolo Paulo nos ensina: todas as coisas nos são, mas nem todas. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo nos fala sobre liberdade, porque aquele que está em Cristo é livre verdadeiramente, não é assim? É tão livre a ponto de
poder então, em liberdade, escolher aquilo que convém, aquilo que é conveniente. É o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas não são lícitas, ou seja, a igreja não é prisão para ninguém, mas há coisas que nos são convenientes e outras nos são inconvenientes. E Paulo aqui nos chama a atenção a vivermos de forma a escolher pela liberdade que temos em Cristo, e não pela escravidão da nossa carne, mas pela liberdade que temos em Cristo, escolher as coisas convenientes, agradáveis a Deus, e correr com perseverança essa proposta. Por isso Jesus está dizendo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, no sentido de salvar essa conduta que muitas vezes está totalmente contrária à vontade de Deus para nós, ainda que haja liberdade de exercê-la. Mas Deus está dizendo: se você valoriza a premiação que há para você, vale a pena também abster-se daquilo que vai impedir-te de colocar as mãos nesse prêmio glorioso que o Senhor tem para a tua vida. E eu quero finalizar esta palavra falando que na Olimpíada Cristã, ela se difere de qualquer evento do mundo devido ao valor do prêmio. Devido ao valor do prêmio, eu estava falando sobre renúncia, sobre a realidade de que cada atleta ele renuncia a muitas coisas para se preparar, para competir. E talvez alguém diga assim: mas claro, o dinheiro que está envolvido, a fama que está envolvida, né? Sim, o prêmio. Com certeza, irmãos, haverá reconhecimento mundial para aquele que chega a alcançar vitória nos jogos. Haverá patrocínios milionários para alguns. Haverá glória, fama, sim, com certeza, mas independente de todas estas coisas, nós precisamos pensar que por mais preciosos que sejam os tesouros que o mundo pode oferecer para aqueles que conquistam tal vitória, estas coisas perecerão, essas coisas ficarão, essas coisas só são valorizadas aqui, e a nossa passagem por aqui é muito curta. Então não haveria sanidade em nossa mente, não haveria no nosso coração sabedoria, se entendendo a nossa finitude, apostássemos o nosso tempo, a nossa vida e todo o nosso esforço apenas em coisas que vão passar, como nós passaremos para este mundo terreno. Mas a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos colocar o nosso coração em coisas que são eternas, em tesouros reais. Como Jesus vai dizer: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Quando nós corremos a carreira cristã, quando nós caminhamos, marchamos nessa caminhada cristã, nós estamos objetivando um prêmio máximo que nos será dado na glória dos céus. Uma curiosidade para você, falando dos Jogos Olímpicos, uma matéria do G1 disse assim: medalhas das Olimpíadas de Tóquio foram feitas de lixo eletrônico. Foram recolhidas 78 toneladas de celulares e computadores já usados, né? Descartados, para ajudar na fabricação de todas as medalhas, das 5.000 medalhas que compõem os Jogos Olímpicos desse ano. Mas isso é só um comentário. Mas que você pense, por mais que seja precioso o bem oferecido nessa corrida terrena, essa preciosidade ela é limitada, ela tem um tempo. Mas Deus nos chama
a objetivar essa carreira cristã, porque o prêmio que nos é oferecido é eterno. O apóstolo Paulo, versículo 25 do texto lido, ele disse: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe, que se acaba. A fama passa, as pessoas são esquecidas com o tempo, o valor de tudo aquilo passa para mim porque eu vou passar. Mas o texto continua dizendo: nós, porém, nós quem? A igreja. Aqueles que estão correndo nas Olimpíadas cristãs, aqueles que estão objetivando uma premiação que vem do Senhor. Nós, porém, uma incorruptível. Se o mundo está numa corrida em busca de uma coroa corruptível, Deus está afirmando que a nossa busca nele é para uma coisa incorruptível, é para uma bênção incorruptível. Então, pense, poderíamos usar de pouco esforço, de pouca força de vontade, de pouca alegria nessa corrida cristã? Se há uma premiação tão abençoadora, se pensamos em passar a nossa eternidade, não apenas alguns dias, não é nos concedido uma viagem, um tour, mas nos é concedido uma eternidade, num lugar tão extraordinário que as palavras não encontram respaldo no vocabulário humano para traduzir. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas gloriosas que deixarão todos que ainda estarão se encaminhando e se encaminharão para lá, boquiabertos. Muitos já estão desfrutando desse lugar. E é por isso que Paulo, lá no versículo 26, ele diz assim, pois eu assim corro. O prêmio é maravilhoso demais, para ficar parado, para cruzar os braços, para me desanimar. Estou desanimado, estou tão fraco, estou desanimado de caminhar. Não, o prêmio ele é tão precioso, que Paulo diz assim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Olha, eu luto, não desferindo golpes ao léu, mas eu acerto o meu oponente. Eu corro não como uma corrida incerta, mas eu corro com garra, porque eu sei que a chegada me aguarda, e eu sei quem me espera lá, o Senhor Todo-Poderoso, para me receber e me coroar com a coroa da vida. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, não estou parado, estou correndo, estou lutando, estou competindo, não com os meus irmãos, mas muitas vezes com a minha carne, porque ela milita contra o meu espírito. Estou competindo, não contra os meus irmãos, mas contra o mundo, que quer me oferecer coisas que enchem os meus olhos de tal maneira a me fazer parar, ou distrair-me. Mas eu continuo a corrida pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero só finalizar te perguntando, como está o seu preparo nas Olimpíadas cristãs? Como está o seu preparo físico, espiritual, emocional, para você realizar uma boa prova? Como está o seu preparo? Você está se abstendo daquilo que pode reduzir a sua marcha ou te impedir de fato de correr, que são os embaraços e pecados? Estão se abstendo deles para que você possa fazer uma boa prova? Você está nesta corrida valorizando o prêmio que te é oferecido? A eternidade com Deus no céu?
o ser feito filho de Deus, o ser salvo. Que Deus nos abençoe. Entendamos que esse prêmio que nos é conferido custou um preço muito alto, porque fomos comprados por bom preço, diz a palavra de Deus, e o preço foi o sacrifício que Cristo pagou por nós. Na Olimpíada Cristã, todos nós tenhamos o preparo necessário e a motivação em nosso coração e mente para não desanimar jamais, mas para dar o nosso melhor. Porque todos quanto completarem a carreira alcançarão a vitória. Deus tem prêmio para todos no nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo, continue falando ao teu coração. Pai bendito, obrigado, Senhor. Mais uma manhã o Senhor nos desperta e nos traz à tua casa. Obrigado por todas as vidas que estão aqui, Pai. Obrigado pela tua palavra, que sendo ilustrada com coisas do presente, coisas do passado, podem trazer ao nosso coração hoje a importante visão desta corrida ao qual nós precisamos travar, e uma corrida que precisa ser perseverante. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a não desanimar, a não parar nunca. Ajude-nos, ó Deus, a ter em nossa mente sempre o valor do prêmio oferecido e o preço pago por ele, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que sejamos de fato a eclesia do Senhor, os chamados para fora, que sejamos de fato a igreja do Senhor nesse tempo, que honra o teu nome, que glorifica o Senhor, que cumpre os teus desígnios e que se abstém daquilo que é desagradável ao Senhor, porque macula a nossa conduta, mata o nosso testemunho e enfraquece a nossa decisão em Cristo. Ajude-nos, Pai, porque queremos completar a nossa carreira e chegar naquele dia recebendo a coroa da vida das mãos do Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.